Bora pro nosso papo do dia, que na verdade era o dia de ontem. Enquanto eu tô tomando meu cafezinho, vocês vão me fazer companhia pra gente continuar com a nossa semana de como começar a dieta. E hoje a gente vai falar especificamente de low carb, paleolítica, quais são as coisas que eu acho que são vantagens e por que eu adquiri essa dieta, essa forma de se alimentar pra minha vida. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a cadeira. Então vamos lá, gente. Primeiro, falar sobre a paleo. O que é paleo? O que é paleolítica? Sabe quando a gente aprendeu na escola sobre as eras da evolução e tudo mais, e tinha a era paleolítica? Então, é a era que surgiu o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie animal, nós humanos, animais, espécie, quando que a gente surgiu, e ela faz uma releitura de como que a gente se alimentava. Mas por que isso? Vamos tentar explicar. Vocês lembram aquele negócio de seleção natural, de Darwin? Então, a dieta paleolítica ela faz a seguinte reflexão. Nós somos seres animais, humanos, estamos na face da Terra há muitas centenas de milhares de anos e por 90 e muitos por cento dessa nossa permanência na idade aqui na Terra, nós estivemos adaptados com um tipo de alimentação. E como é que era essa alimentação? Nós éramos predominantemente coletores e caçadores. Então, ou a gente pegava as frutas, verduras, as coisas, os vegetais, na forma como eles estavam apresentados na natureza, ou a gente caçava. Nós não éramos agricultores, nós não plantávamos nada, a gente não selecionava a semente, a gente não plantava, a gente era nômade, a gente ia. Então, cada comunidade, dependendo do lugar que morava, tinha acesso a alguns tipos de fruta, a alguns tipos de castanhas, enfim. Então, a dieta paleolítica diz que nós não estamos geneticamente adaptados para essa alimentação que a gente faz nas últimas centenas de anos, mas predominantemente nas últimas décadas. Porque a forma como a gente se alimentava há 100 anos era totalmente diferente da forma que a gente se alimenta hoje. Mesmo com a agricultura, que é uma coisa recente, era uma agricultura muito diferente. A gente não selecionava grão, a gente não modificava as sementes, que nem a gente faz, que são as GMOs, né? No caso, são os transgênicos. A gente não fazia isso. Então, ele diz que a gente não está adaptado, o que faz muito sentido. Então, assim, a gente foi selecionado pelas centenas de milhares de anos, logicamente que não são selecionados pela alimentação, porque a gente vivia 20 anos, né? Porque a gente morria muito cedo. Aí todo mundo vai dizer, mas pra que eu vou me alimentar se na época as pessoas morriam com 20 anos? Mas as pessoas morriam com 20 anos porque não tinha antibiótico, porque não tinha um monte de coisa, porque não tinha saúde, porque não sabia que tinha que limpar as mãos, e aí a gente morria porque a gente era atacado pelos animais. Chocolate amargo. 85. Então, vim com essa história pra dizer que não vale a pena, que não tem nada a ver, não faz sentido, tá? Então, a maneira como nossos genes foram apresentados para alimento quase o tempo inteiro não era a mesma forma que a gente se alimenta hoje. Então, a dieta paleolítica, o que ela prega, o que ela diz? Vamos se alimentar da forma mais natural possível, sem os produtos da agricultura moderna. A gente não quer dizer que os produtos da agricultura moderna sejam por si só maléficos. Não quer dizer que plantar alguma coisa é ruim. Só quer dizer que a gente não estava apresentado dessa forma para a comida. O que aconteceu com a agricultura é que a gente acabou fazendo por muito tempo monocultura. Ou seja, milho até dar com pau, soja até dar com pau. E aí a gente acabava fazendo a monotonia alimentar, de comer todo dia a mesma coisa. E a gente não é benéfico a gente comer todo dia as mesmas coisas. A variedade é a melhor coisa que tem. Quando tem gente que acha que precisa de suplemento vitamínico, na verdade você precisa melhorar a sua alimentação. Porque é muito raro que esse suplemento de vitamina que a gente compra na farmácia tenha variedade de nutrientes na proporção que a gente tem na alimentação. Mas se a pessoa não come nada, provavelmente ela precisa, mas isso é uma coisa individualizada que a gente tem que ver com o médico. Então, mas a dieta paleolítica diz isso: comer comida de verdade, comida que não tem rótulo,
que a gente não precisa saber o que tem ali dentro, porque é simplesmente o próprio ingrediente. Quando a gente vai comprar um bolinho, mesmo que fit, qualquer bolinho do tipo, a gente vai olhar a lista de ingredientes, não é? Então tem água, sal, farinha de trigo, não sei o que, não sei o que. Com uma comida de verdade, o que é comida de verdade? É o próprio ingrediente. Quer dizer que farinha de trigo é comida de verdade? Não, porque farinha de trigo é um processo industrial que fez aquilo ali surgir. Então, o que ele diz? Comer os legumes, as frutas, as castanhas, a coisa mais natural possível, sem intervenção humana. O que a low carb tem a ver com isso? Porque, que nem eu já falei antes, né? Já falei esses últimos dias. Uma dieta paleolítica, ela é naturalmente baixa em carboidratos. Por quê? Porque a gente vai tirar os cereais e os grãos. Então a gente vai comer legume. Legume tem carboidrato? Tem, mas é aquela história da fibra. Na maior parte dos carboidratos são inabsorvíveis, são as fibras. Fibra é carboidrato, tá, gente? Mas a gente não consegue absorver. A gente não vai adquirir aquelas calorias das fibras, entendeu? Tá bom? Então, uma dieta paleolítica, ela é naturalmente mais baixa em carboidratos do que essa dieta ocidental que a gente está apresentado hoje em dia. De macarrão, arroz, farinha, bolinhos, pãezinhos, tudo que é inhos, tá? E nem eu falei esse dia. E eu achei que essa definição que eu entrei em contato esses últimos meses foi a melhor do planeta Terra. A gente tem que pensar que low carb não é low carb. Low carb é normocarb, tá? A dieta normal que a gente conhece hoje, que foi essa das últimas décadas, porque nossos avós não estavam acostumados com essa dieta que a gente está acostumado hoje, que é high carb, entendeu? É ela que tá muito alta, ela não é o normal, ela não é o padrão, é ela que tá muito alta. A low carb não é baixa, a low carb é normal. Só que a gente adicionou tanta coisa, tanto açúcar, tanto farinha, tanto aditivo, tanto isso, tanto aquilo, que a gente acha que isso que é o normal, mas isso não é o normal, isso é muito alto. Então, o que eu acho que deve ser low carb? O que eu acho que... Porque, como eu já falei várias vezes, não existe uma maneira de fazer low carb. Se é mais baixo, existem vários níveis de mais baixo. O que eu acho, o que é que as pessoas falam, o que é que a gente está tentando propor? Tirar os excessos. Tirar excesso de grão, tirar farinha, açúcar. Se você só tirar os industrializados, se você só tirar o excesso de açúcar, farinha e cereais, você já está fazendo uma dieta muito boa. Você já está fazendo uma dieta muito natural. Eu não quero que a gente fique contando calorias, porque quando a gente baixa esses produtos que são muito calóricos e que não geram saciedade, a gente naturalmente vai baixar a ingesta calórica diária. E por isso que é low carb que eu faço, que eu falo, é tão legal. Porque a gente não precisa ficar contando. Ela é uma dieta sacietogênica. Por quê? Porque é uma dieta que tem muito mais água, é uma dieta que tem muito mais nutriente e que tem mais gordura proporcionalmente e mais proteína, que são os dois elementos dos macronutrientes que geram saciedade. Então a gente não precisa controlar, se eu vou comer uma cenoura ou duas cenouras, não. Porque os legumes, eles têm tantas coisas ali de nutriente, de água e de fibra, que a gente não consegue extrapolar demais o nosso aporte calórico de verdura, gente. Até parece. Me diz aí quem é que vocês já ouviram falar que falou assim, nossa, eu tenho um impulso por cenoura, por beterraba e por abobrinha, eu tenho que me controlar, senão eu não paro de comer. Não acontece isso, a gente para quando a gente está saciado. E a gente não come mais. Isso que é maravilhoso, o libertador. Não sentir fome toda hora. Não ficar nessa escravidão de o tempo inteiro ter uma coisinha na mão. Meu Deus, eu preciso ter um lanchinho dentro da bolsa, porque se eu sentir fome, o que vai acontecer? Não, gente, não precisa disso. E quando aparece a fome ela já é uma fome diferente, ela não é aquela fome desesperadora. É uma fome que você sente e tal, e se você for fazer uma coisa você esquece, e depois ela vem de novo. Por quê? Porque quando a gente vai começando a fazer a low carb por muito tempo, a gente aprende, na verdade a gente reaprende e ensina o nosso corpo a adquirir a energia dos nossos estoques. Diferente de alguém que come muito carboidrato, muito açúcar, muito farinha, ele precisa estar sempre com aquela, vidrado, aquela quantidade de açúcar no sangue. E a gente não.
Então, assim,